Bom dia, sétimo ano, sejam bem-vindos à nossa primeira aula remota, online, nossa ferramenta de estudo, agora em diante, por enquanto que estamos vivenciando esse momento de pandemia. Peço a vocês que se concentrem, sempre deixem perto de vocês o caderno e o estojinho de lápis, certo? Para apontamentos e observações. A aula de hoje será basicamente uma revisão dos conteúdos que estávamos vendo em sala de aula, O tema da aula de hoje será povos indígenas, saberes e técnicas, certo? No qual vamos falar dos maias, astecas, incas e tupis, beleza? Eram povos que habitavam o sul da América do Norte e a América Central e a América do Sul, certo? Desses 4 povos, quando os europeus chegaram aqui, no século XIV, eles vão encontrar os astecas, os incas e os tupis, mas não vão encontrar os maias, certo? Porque a civilização maia já tinha acabado, é uma civilização mais antiga, certo? A gente não pode dizer ao certo, quando e como o continente americano foi povoado, mas sabemos que se desenvolveram vários grupos com a cultura neolítica. Voltando a um pouco o que vocês estudaram no ano passado, no 6º ano, a pré-história, que é dividido no período neolítico e paleolítico, primeiro paleolítico, depois o neolítico. O período neolítico ele é marcado com a sedentarização, ou seja, quando as comunidades começaram a se fixar em um local e a se dividir e se organizar, ou seja, eles criaram uma estrutura, uma sociedade mesmo, Eles se dividiram e tomaram a pá de vários encargos, onde cada um era responsável por algo, tinha uma hierarquia, tinha uma divisão social. Então, esses grupos que nós estamos focando hoje, que são os maias, incas, astecas e tupis, eles foram considerados os mais importantes desse período, certo? E são chamados de povos pré-colombianos, vale ressaltar, eu já falei isso em aula para vocês, mas vale ressaltar, povos pré-colombianos, porque, segundo os historiadores, marca-se da data antes da chegada de Colombo, por isso pré-colombianos anteriores à chegada de Colombo na América, certo? Posteriormente, eu vou passar um vídeo mais explicativo para vocês, um desenhozinho, que vai contar mais detalhadamente essa história. Eu peço que vocês prestem atenção e, posterior a este vídeo, eu vou deixar algumas questões que vocês copiem no caderno e respondam, e depois me mandem para que eu possa corrigir. E vocês podem pegar muitas informações para responder essa atividade e também para revisar um assunto no próprio caderno de vocês, certo? Qualquer dúvida, procurem, tanto no grupo quanto no meu privado, estarei à disposição pela parte da manhã. E peço que vocês se atentem e prestem atenção em tudo que é passado para vocês, certo? Fiquem com Deus e até breve. Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco sobre os povos pré-colombianos. São civilizações que dominaram a América antes da vinda de Colombo e a colonização europeia. Nesse estudo, vamos falar dos incas, astecas e maias. Com esse mapa da América, podemos reconhecer a localização de cada civilização, começando com o Império Inca, que estava localizado na região dos Andes, que atualmente abriga o Equador, Peru, Chile e Bolívia. Estima-se que o povo Inca surgiu no ano 3000 a.C. A sociedade Inca estava organizada assim: os Yanaconas, os escravos protetores, na base, os nobres no meio e os sacerdotes na ponta. A organização social e política dos Incas estava organizados em 4 reinos, que possuíam um governante. Entretanto, o poder soberano era mesmo do imperador, que comandava o império a partir da cidade capital, Cusco.
Era em Cusco que estava localizado o maior templo do Império, em homenagem ao Deus Sol. Os Incas são conhecidos pelas construções de estradas, pontes entre as montanhas dos Andes e fortalezas que causam maravilhamento até hoje. Também desenvolveram importantes teorias na área de matemática e da astronomia. Além disso, por conta de sua localização geográfica cheia de relevos, como na cidade de Machu Picchu, construíram incríveis adaptações como diques e sistemas de canalização de água para irrigação e uso comum, assim como lá o pessoal da Mesopotâmia fazia. Os Incas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, muitos deles relacionados aos elementos da natureza, como o sol, a lua e o trovão. Era comum o sacrifício de humanos e animais em rituais religiosos. Era uma sociedade estamental marcada pela imobilidade entre os estratos sociais. Os Incas tinham como costume a utilização da chamada mita, o imposto que o povo precisava pagar em forma de trabalho ao Estado. Quando os espanhóis chegaram na América, acabaram por incorporar a mita no processo de colonização. Existia escravidão entre o povo inca, entretanto era bem diferente daquela utilizada pelos colonizadores. Entre os Incas, a escravidão acontecia como forma de punição para aqueles que não seguiam alguma regra imposta pelo Estado ou se rebelavam contra algo. A economia inca era baseada na agricultura. Além disso, ficaram conhecidos por terem o costume de criarem lhamas e porquinhos da Índia. Assim como os maias e os astecas, os incas eram uma civilização complexa e repleta de conhecimentos importantes. Eles desenvolveram, por exemplo, um sistema de fertilização do solo a partir de excrementos que ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. Os astecas viviam em uma região próxima do que é hoje a cidade do México. O império tinha Tenochtitlán como capital. Mesmo organizados em uma estrutura hierárquica clara, com escravos e servos na base, famílias da Casa Grande no meio e sacerdotes no topo, a sociedade asteca permitia a mobilidade social. Ou seja, um indivíduo de uma classe baixa poderia trabalhar até alcançar estratos mais elevados na pirâmide social. Os astecas são considerados o império mais poderoso e desenvolvido entre os povos ameríndios. O poder centralizado no imperador, apesar da existência de cidades-estado, com reis, é exemplo do alto nível de organização. O poder no Império Azteca estava concentrado nas mãos do imperador que governava a partir da capital. Os astecas tinham sua economia baseada na agricultura com forte investimento na plantação de milho, algodão, feijão e pimenta. Foram os astecas que inventaram o chocolate, que ao invés de um alimento doce, é uma bebida amarga oferecida aos deuses. Eles tinham uma agricultura chamada chinampas, que são um sistema criado em cima de águas e lagos, como jardins flutuantes. Os astecas tinham profundo conhecimento em metalurgia, produzindo ornamentos de ouro e prata também com facilidade. Para eles, esses metais não tinham o mesmo valor que os povos europeus, né? Além disso, desenvolveram-se na arquitetura, astronomia e matemática. Os maias localizavam-se na península de Yucatán, no sul do México. Eles chegaram a ocupar parte da atual América Central, que é Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. Acredita-se que os maias já existiam desde o ano de 1800 a.C. Entretanto, foi a partir do século V que começaram a se desenvolver, chegando ao seu ápice durante o século IX. A sociedade maia era estamental, isso quer dizer que não havia mobilidade social entre as camadas da população. Eles eram organizados assim: o imperador e a nobreza, assim como os sacerdotes, os chefes militares, estavam no topo da pirâmide social. Comerciantes e artesãos no meio da pirâmide. Camponeses e escravos responsáveis pelo trabalho braçal na base. A maior parte da população maia vivia no meio rural, e as cidades funcionavam como centros urbanos importantes ligados à política e religião. Estavam organizados nas chamadas cidades-estado, que possuíam muita autonomia e tinham cada uma seu próprio imperador. Uma das mais conhecidas cidades-estados são Tupã e Palenque. Diferente dos impérios astecas e inca, o regime político era teocrático, ou seja, os líderes políticos eram considerados divindades, e por isso o poder político e o poder religioso se confundiam e concentravam na figura do imperador, assim como aquelas cidades da Mesopotâmia.
A principal atividade econômica maia era a agricultura, principalmente o cultivo de milho. Até hoje, o milho é um importante alimento para a base de alimentação no México. O milho é o principal produto de todos os povos pré-colombianos. Plantavam também cacau, batata, algodão e tabaco. Os maias acreditavam que queimar o terreno antes de plantar garantia melhor eficácia. Por isso desenvolveram o chamado sistema Coivara. Os maias, assim como os incas e astecas, eram politeístas e suas divindades eram associadas às forças da natureza. O Império Maia construiu pirâmides com escadarias, prova de que possuíam um grande conhecimento em engenharia e arquitetura. Além disso, produziram esculturas em terracota e costumavam manusear cerâmica e cobre. Os maias tinham também um conhecimento em astronomia, desenvolvendo um calendário solar preciso, com ciclos de 52 anos. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos.